Bem, conforme combinado, então vamos a Querido Estudante Negro, publicação da Bárbara Carini, do ano passado, esse mapeamento sobre esse olhar subjetivo sobre a vida dessa camada social tão relevante e talvez tão pouco lida ou ouvida ainda na sociedade brasileira, que são os negros ou não brancos, pardos e etc. Vamos dividir a análise desse livro, curta, rápida, objetivo, em 4 partes. A contextualização, por que lê-lo, os insights mais interessantes que ele nos oferece, a sua estrutura, a sua característica estrutural como livro, publicação, e algumas publicações que são similares, que podem também interessar o leitor do querido Estudante Negro. Tá? Contextualização talvez sempre para mim a parte mais importante para quem vai utilizar esse livro como uma referência para o Enem ou um repertório qualquer para a redação. É um livro sobre a subjetividade negra, é um livro sobre as pessoas que estão nesse lugar de fala, que enxergam e passam por coisas que nós, digamos assim, vocês que me assistem sobretudo, jamais passariam. As condições de vida, qualidade de vida, uma outra visão do Brasil que nós não temos. Esse livro também está no bojo de publicações que não exatamente questionam, mas demonstram o resultado de políticas afirmativas, como, por exemplo, o sistema de cotas, bolsas e por diante, que nós viemos implementando no Brasil nas últimas décadas. Então tem um interesse social bastante significativo. É um livro também interessante sobre a ascensão incomum, vamos combinar, né? Totalmente incomum, de uma estudante negra de escola pública, filha de uma família paupérrima, filha de quilombola a professora universitária. Discussão interessante também, que ela mesma cita em alguns capítulos, sobre o que nós consideramos que é mérito e que é meritocracia. E, por fim, essa, como eu mencionei antes, uma narrativa sobre a estruturalidade do racismo. Se alguém não entende o que é essa expressão extremamente consolidada na obra do Silvio Almeida, ex-ministro do atual governo, esse aspecto de estruturalidade, que mesmo que a sociedade combata o racismo, o machismo, o sexismo, ela também predominantemente os difunde. E a Bárbara mostra muito bem como isso acontece desde os bullying que são praticados na escola até a má receptividade nos meios universitários. Uma coisa importante, alguém deve estar lembrando aqui, mas as cotas e o Bolsa Família, lembramos que muitas vezes sistemas legais, como as cotas, são bastante seletivos e talvez insuficientes. Uma coisa é tu criar uma política de cotas e outra coisa é tu mudar a cultura. E parece que o sistema de cotas não foi suficiente para isso, muito menos as bolsas e as demais políticas. Esse livro tem uma pegada interessante, um pano de fundo interessante sobre isso. Né? Muitas outras publicações atualmente, nos últimos 2 anos, vêm colocando essa situação. Como é que é a estrutura do meu querido querido estudante negro? É um livro de cartas, embora de uma visão unilateral. É uma menina escrevendo cartas para um amigo, ambos negros, mas ela do meio social bastante precário e ele já numa situação social melhor. Então tu vê 2 negros discutindo entre si. Na realidade a gente só tem o ponto de vista da menina, a gente não lê as cartas que teoricamente o menino responderia, e a divisão social entre eles. Negros de diferentes classes sociais. Embora as pessoas não recebem nomes na narrativa, então é como se essa menina fosse um eu coletivo, como se ela fosse representativa dos negros no geral, e não apenas do seu ponto de vista pessoal. É bem interessante, dinâmico. É claro que sendo cartas como contos, por exemplo, há uma série de fragmentações da narrativa. Nós acompanhamos a menina na escola, né? Desde a sua entrada na escola até a sua chegada na universidade, mas ainda assim a narrativa é bastante tentadora. Né? Ela flui muito, é extremamente prazeroso de ler, apesar das reflexões bastante duras. Né? O universo temático da Bárbara nessas cartas vão ser predominantemente as barreiras, os empecilhos da ascensão social dos negros. Ela, como nós já discutimos em outros livros aqui, ela caracteriza muitos problemas básicos que os negros vão ter, tipo os problemas de moradia, a questão crucial da renda, a questão do transporte, essa esperante distância e qualidade de transporte que mata a força ativa dessas populações, o acesso a uma escola de qualidade. Nós vamos ver que ela vai fugir da escola pública, mas vai ter dificuldade de manutenção pelo valor, pelo preço, pela renda na escola privada, sem bolsa. E tem também um lado interessantíssimo da ancestralidade,
que vai ser uma solução de problemas para a Bárbara. Dentro dos insights narrativos, nessa terceira parte, eu acho interessante analisarmos a trajetória da filha de uma quilombola, como eu mencionei antes, que sai do quilombo, a mãe dela vira empregada doméstica, hipervaloriza a educação. Ela tem duas frases interessantes que eu saltei aqui, que a filha não vai ser como ela, a filha vai pegar em livros e não em vassouras. Uma quebra da trajetória do círculo vicioso que essas classes sociais enfrentam. E também ela diz que a roda da história tem que girar para frente, que a Bárbara não pode ficar no mesmo lugar social do que ela, a mãe. Sensacional, né? Mas parece que a gente não está vendo essa roda girar para frente, né? Ainda dentro dos insights, a gente tem essa estruturalidade do racismo mostrada nas dificuldades que a Bárbara enfrenta pela questão da cor na escola pública, as dificuldades culturais que ela vai enfrentar para tentar acessar uma educação de qualidade pelo péssimo ensino público, e as dificuldades financeiras. E aí nas dificuldades financeiras nós vemos coisas que são incríveis, que as pessoas que me assistem dificilmente passam por isso, né? Como, por exemplo, não ter dinheiro para comer, não ter dinheiro para pegar o transporte, muitas vezes pela roleta, muitas vezes ir a pé para casa, mesmo que essa distância represente 12 quilômetros para uma criança, porque efetivamente não tem dinheiro no bolso, e a humilhação de não poder pagar mensalidades de escolas privadas e, consequentemente, ter que sair delas. Todo um atraso, há um círculo também vicioso na questão da educação, do acesso de qualidade. Com isso, a Bárbara conclui que a gente, frase dela agora, a gente não é feita para ter uma noção de futuro. É óbvio, né? Quando está nesse círculo vicioso em que a mãe tenta liberar a filha com uma dificuldade enorme de não ter acesso à qualidade, não ter acesso à qualificação no estudo e, consequentemente, não ter um emprego melhor, é claro que a última coisa é tu ter futuro. E a sociedade com preconceito racial empurra essas pessoas de volta para a periferia, né? Tem um momento que ela diz que o problema imenso do que a sociedade pensa sobre nós na periferia. Essas pessoas que sem acesso são confundidas com incompetentes e, consequentemente, geram mais preconceito, né? É um pensamento comum, né, que na periferia uma incompetente é uma marginal. Se a gente pergunta em sala de aula, às vezes as pessoas concordam como se fosse a coisa mais natural do mundo, e ela conclui essa parte dos insights com uma frase interessante, que é assim: a desimportância social do cenário da periferia reflete a desimportância das nossas vidas. Isso é muito interessante, né? A desimportância social do cenário da periferia reflete a desimportância das nossas vidas. Você tem uma periferia largada, abandonada, com transporte ruim, com uma unidade de saúde ruim, com uma escola ruim, sem espaço para diversão, lazer. Alguém deve pensar aí, né? Mas pobre tem esse direito, são cidadãos, né? Isso a gente não pensa, né? Sem condição de iluminação, sem condição de esgoto, encanamento, luz. E são condições desimportantes porque as pessoas ali são desimportantes. Lembra daquela frase clássica, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra. Lembra do episódio do Carrefour, né? Um dia falaremos sobre ele. E ela conclui dizendo que só a luta muda a vida. Esse livro, ele tem essa situação de engajamento, de formação de uma consciência dos problemas desse grupo social bastante interessante também. E há também mais uma outra frase que eu salientei aqui, ainda dentro desses insights, que ela diz que tudo isso leva o negro a uma projeção subjetiva negativa. Ela diz que onde a gente não se vê, a gente não se pensa. É difícil, não tendo exemplos, vejam a ideia do círculo vicioso, os negros se enxergarem em posições onde eles nunca foram bem-sucedidos. São aquelas coisas que a gente pensa assim: como é difícil tu ver negros em determinadas posições na sociedade. Uma pergunta que sempre surpreende quando eu faço aula de aula é: quantos dentistas negros tu já foi? Dentista negro. Tipo, muitas vezes as pessoas pensam assim, mas existe? Porque são posições, claro, hoje é mais comum tu encontrar na medicina pelo sistema de cotas, mas há questões culturais que ainda são bastante empecilhos para essas populações. Pensa bem sobre isso aí. Ela também diz, num dado que eu fui verificar, achei bem interessante, que só 10% das mulheres negras terminam a graduação universitária. Tu vê que a dificuldade de chegar na graduação também produz uma dificuldade de saída dela. 10% das mulheres negras, né? E há também uma conclusão, fechando já o ciclo, porque a Bárbara, ela sai dessa filha de quilombola, a professora universitária na Federal da Bahia, um trabalho incrível assim, de educação. Ela é professora de química, com todas as graduações possíveis, mestrado, doutorado e tal, e também uma participação muito forte nas questões
de lutas por essa categoria. Ela diz que sofre até no momento a síndrome da impostora, tipo, como se não fosse merecedor, como se ela não fosse merecedora do lugar, até por não ver povoado no mesmo lugar onde ela está, por negros também como ela, coisa que ela enfrenta daí com a autoestima, com a questão identitária, com o senso de pertencimento, com a ancestralidade. O livro é absolutamente sensacional e, apesar de ser, nós sabemos, parcialmente a história da própria Bárbara, serve como um retrato social do que é um negro conseguir, com uma dificuldade enorme, ascender na sociedade. E na última parte desse meu breve comentário sobre o simpaticíssimo querido estudante negro, eu queria que tu fizesse uma conexão com esse livro, do Jefferson Tenório, esperadíssimo, né? Autor premiado com O Avesso da Pele, chamado De Onde Eles Vêm, que é um relato sobre os primeiros cotistas, o próprio Tenório, né? num livro que não assume diretamente que seja meio biográfico, mas é bastante, sobre os primeiros cotistas do Rio Grande do Sul, realidade que na minha experiência profissional enfrentei lá na década de 2000, um caminho muito duro que ainda não foi plenamente aceito pela sociedade 20 anos depois. Talvez por isso que essas políticas ainda não sejam tão efetivas como deveriam ser. Boa leitura para vocês, qualquer coisa me chamem e aproveitem não só o querido estudante, como também o livro do trabalho. Aí, valeu, um abraço.